Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de mensagens do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O governador é investigado no inquérito que apura se um irmão dele cometeu fraudes em programas assistenciais do governo. Hoje a Polícia Federal fez uma operação dentro dessa investigação. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Na casa de Vinícius Sarciá Rocha, presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Rio, os policiais encontraram planilhas, documentos, R$128 mil e cerca de $7.500 em espécie. Vinícius é irmão de criação do governador Cláudio Castro e trabalhou na Fundação Leão 13, entidade assistencial do Estado que administrava os contratos sob investigação. Outros integrantes do governo de Castro também são alvos da operação. Astrid de Souza Brasil Nunes é subsecretária de Integração Sociogovernamental e de Projetos Especiais da Secretaria Estadual de Governo. Alan Borges Nogueira é gestor de governança socioambiental da SEDAI. De acordo com a investigação, todos fazem parte de uma quadrilha que fraudou licitações e desviou e lavou o dinheiro entre 2017 e 2020, nos governos de Luiz Fernando Pezão e Wilson Witzel. O grupo receberia propina entre 5% e 25% do valor dos contratos e teria arrecadado cerca de R$70 milhões com o esquema. O advogado de Alan Nogueira esteve na sede da Polícia Federal e disse que a investigação, que é um desdobramento da Operação Catarata de 3 anos atrás, não traz novas evidências. Naquela primeira fase, todos foram presos, o Alan não foi preso porque não houve a menor necessidade. E depois todas as pessoas foram denunciadas e o Alan não. E aqui se repete a história. Ou seja, não há nenhum elemento, eu estou aqui com algumas peças já de informação desse processo, não há nenhum elemento que indique o envolvimento do Alan. Cláudio Castro não foi um dos alvos da operação de hoje, mas é investigado no inquérito. Ele foi citado na delação premiada de Marcos Vinícius de Azevedo. Marcos Vinícius foi assessor de Castro na Câmara Municipal e relatou que ele recebia propinas quando era vereador e vice-governador. Na época da abertura do inquérito, Castro chegou a entrar com um pedido de anulação da delação do ex-assessor. Segundo a Polícia Federal, o esquema pode ter continuado ativo mesmo depois de Castro assumir o governo do estado do Rio, em 2020, com o impeachment de Wilson Witzel. Em 2022, Castro foi reeleito. Hoje, o STJ autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do governador, além do sigilo telefônico, que dá acesso às ligações, lista de e-mails e troca de mensagens. Outros 6 investigados também tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados. Os sigilos telefônicos de 5 deles foram derrubados. Em nota, o Palácio Guanabara informou que a operação não traz novos fatos à investigação, que já transcorre desde 2019. A defesa de Vinícius Sarciá Rocha disse que está se informando dos motivos da busca e apreensão. Nós não conseguimos contato com a defesa de Astrid de Souza Brasil Nunes. Um auditor fiscal foi morto durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, os parentes estiveram no IML para liberar o corpo de Guilherme Rodrigues, de 36 anos. Ele foi morto após uma tentativa de assalto em Vila Isabel, na Zona Norte. Câmeras de segurança gravaram a ação dos bandidos. Um deles corre até o carona, enquanto outros 2 vão em direção ao motorista. Quando a vítima abre a porta do carro, os assaltantes disparam. Os criminosos fogem sem levar nada. Guilherme fica caído no chão. A mulher, que estava no banco do carona, vai até ele. A vítima é auditor da Controladoria Geral do Estado. Ele voltava de uma festa com a mulher e uma tia e foi abordado pelos bandidos. Guilherme foi atingido por pelo menos 3 tiros. A mulher dele prestou depoimento na delegacia de homicídios. Segundo a polícia, os assaltantes acreditaram que Guilherme fosse reagir ao assalto e por isso atiraram. Nós temos uma reincidência criminosa de mais de 60%. Isso mostra que em cada 100 criminosos que prendemos, 60 voltam a delinquir rapidamente na nossa região. Esse crime bárbaro, ele vai ser coibido. É fundamental que nós possamos agora prender esses marginais que atuaram contra os nossos cidadãos e que vitimaram drasticamente um chefe de família ontem. 2 pessoas ficaram feridas durante um assalto a um ônibus na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na Via Dutra, na altura do município de São João de Meriti. 2 bandidos armados rendiam os passageiros quando um policial militar à paisana reagiu, atirou e matou os criminosos.
No tiroteio, Rafael Francisco da Silva, de 22 anos, levou tiros no abdômen e no tórax. Ele foi operado e está em estado gravíssimo. Lucas Silva, de 27 anos, foi atingido no ombro. Ele também passou por uma cirurgia e está estável. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Um motorista suspeito de fazer delivery de drogas foi preso ao tentar subornar policiais militares. Primeiro, ele fugiu de uma blitz de trânsito em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Depois, ao ser perseguido, o homem de 33 anos se livrou de uma sacola com cocaína e diferentes variedades de maconha. O suspeito, que é filho de um policial militar reformado, ofereceu R$10 mil para que os agentes não o prendessem. Os militares simularam aceitar a oferta e foram até a casa dele, onde localizaram mais drogas. O homem foi detido em flagrante por tráfico e tentativa de suborno. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em Macaé, no norte fluminense. Os agentes percorreram endereços residenciais e comerciais para desarticular um esquema de venda ilegal de vinhos. Segundo as investigações, as garrafas entraram no Brasil de forma irregular, sem o controle do Ministério da Agricultura. Os agentes constataram que os vinhos eram vendidos pela metade do preço praticado pelo mercado brasileiro. Os investigados podem responder por contrabando e associação criminosa. Os casos de ataques de abelhas mais que dobraram no Brasil nos últimos 10 anos. Os moradores de Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, estão preocupados com possíveis ataques de abelhas. Um enxame invadiu esse lar de idosos na última segunda-feira. Normalmente a gente é picado, né? A gente que mora mais no bairro. Eu não sei o que eu faço. Um senhor de 73 anos morreu com mais de 100 ferroadas. Outros 12 idosos foram parar no hospital. Eles passaram por atendimento médico e foram liberados. A situação começou depois que um homem mexeu na árvore onde estava a colmeia. Wesley é vizinho do asilo e foi ele quem acionou o socorro. Os idosos saíram correndo aqui para a rua, pedindo ajuda. Já falando, socorro, abelha, abelha. Aí eu liguei no SAMU, eles conseguiram resgate, eles chegaram até aqui e resgataram ele. Um levantamento do Ministério da Saúde confirma o crescimento desse tipo de ocorrência em todo o país. O número de acidentes com abelhas que são notificados cresceu 126% nos últimos 10 anos. A quantidade de casos passou de 10.700 para mais de 24 mil por ano. No pronto-socorro de Belo Horizonte, referência no tratamento de vítimas de intoxicação, 186 pessoas precisaram de internação depois de serem picadas por abelhas neste ano. Uma única picada, independente da faixa etária, o indivíduo pode ter um caso muito grave, um choque anafilático, com comprometimento respiratório, comprometimento do coração, arritmias, queda da pressão, mas mais de 100 picadas em pacientes idosos é sempre um risco adicional. Esse flagrante foi feito no início do mês em Curitiba. 11 pessoas ficaram feridas, 3 em estado grave, após serem atacadas pelas abelhas durante um serviço de poda de árvores. As abelhas atacaram ele. Em Anápolis, no interior de Goiás, esse vídeo mostra o desespero de um homem que levou 70 ferroadas. Em uma fazenda no norte de Minas, os trabalhadores usaram jatos d'água para tentar afastar os insetos que atacavam um colega. A orientação para as vítimas em caso de ataques de abelhas é sair do local o mais rápido possível e nunca esfregar ou tentar retirar o ferrão com uma pinça, pois a ação acaba injetando mais veneno no organismo. Cobrir o rosto, geralmente é onde elas atacam primeiro, e fugir daquele local. Procurar o mais rapidamente possível o serviço de urgência. Que aflição. Um homem morreu eletrocutado durante uma tempestade em Itaobim, no interior de Minas Gerais. A queda de um raio partiu fios de alta tensão que atingiram Sebastião Domingos de Jesus, de 59 anos, e a mulher dele, de 53. Ele morreu na hora. Ela foi socorrida com queimaduras graves e está internada. Voltamos em 30 segundos. O Rede TV News continua na estrada, atrás das belezas do Natal.
Ontem a gente mostrou a cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Hoje é a vez da cidade mineira de Tiradentes, a 190 quilômetros de Belo Horizonte. Pois é, Mauro, o município é rico em atrações históricas, mas nesse finalzinho de ano vem conquistando os turistas pelo paladar e pela magia do Natal. Nessa cidade, com ruas de pedra, casarões centenários e trânsito de charretes, o visitante é conquistado pela boa prosa e pelos quitutes de gente como Dona Norma. Proprietária da padaria mais antiga da cidade, ela mostra com orgulho tudo que ela mesma faz e que não pode faltar na mesa do Natal mineiro. Um bolo de frutas, bolinho de chuva, um bolo de fubá com ricota, a tradicional rabanada e o autêntico panetone de frutas caseiro. Tudo feito com ovos caipira. Minas também é a terra da Vanilce, dona do título do pão de queijo mais famoso da cidade e especialista em sucos. Sabe o que acontece? A manga dá um gosto de mel. A casca da manga nos proporciona um gosto de mel. Como ficou bom. Parece que colocou mel, não tem, tá? Tiradentes vem se destacando pela alta gastronomia e disso o chefe Matheus entende bem. Abriu aqui um restaurante que mistura a cozinha internacional com a mineira. Nós vamos ter um primeiro prato, que é esse ravioli que eu fiz à base de ricota de búfala, de um produtor italiano de Barbacena, Artigianale de búfala, finalizado com esse bacalhau confitado bem lentamente, e um creminho à base de cúrcuma e pera regional. Há pelo menos um mês, este restaurante já não tem disponibilidade para a noite de Natal. A noite de Natal para nós significa muito, é uma das noites mais especiais, é um dos momentos mais altos aí do restaurante, né? Então nós estamos preparando com muito carinho um menu em 6 tempos, cheio de surpresas. Comida, história, como dizem por aqui, esse trem é bom demais. Mas o que já é bom sempre pode melhorar. Desde 2019, uma novidade veio incrementar os atrativos da região durante o Natal. Tiradentes é o berço histórico-cultural de Minas Gerais. Aqui, durante todo o ano, as janelas se abrem para a arte, para a gastronomia, para a cultura em geral. Mas nessa época do ano, elas brilham com a chegada do Papai Noel, que já tem até endereço fixo aqui em Tiradentes, onde recebe os turistas que chegam na cidade. A casa é uma bela construção de mais de 300 anos que fica no centro da cidade e está sempre impecável. À noite, o morador ilustre sai para caminhar com seu ajudante. Como a maioria das cidades do interior, Tiradentes também tem um coreto na Praça Central. Nessa época, todas as noites tem apresentações. Moradores e turistas se reúnem na frente da igreja Nossa Senhora das Mercês para acompanhar a história do Natal, que é projetada na fachada. Tantas novidades são sinônimos de mais visitantes. O movimento na época de Natal é excelente, principalmente agora com esses eventos que estão tendo. Toda essa exposição está sendo excelente. Hotéis e pousadas apostam em uma programação especial. A gente faz ceia de Natal, a gente se programa mais, né? Porque antes não tinha esse turista, hoje as pessoas querem vir para Tiradentes, querem vir a decoração. Antes, dezembro era considerado um mês fraco por aqui e muitos comerciantes acabavam fechando as portas. A cidade era um período de férias. Na verdade, novembro e dezembro era o período onde que nós comerciantes dávamos férias para os nossos funcionários. Então era um período de muita baixa, então a gente não conseguia vender isso. Agora a população já sabe que além de festivo, o fim do ano pode ser um bom negócio. O que mudou desses anos para cá? Foi a questão do pertencimento mesmo do tiradentino ao evento. A gente trazer artesãos da cidade para trabalhar com estruturas, né, anjos, lanternas, tudo feito por artesãos locais, né? E assim, o Natal Mineiro vai conquistando o Brasil. Tiradentes já é uma paixão, né? De vez em quando a gente vem porque a gente gosta muito daqui. Mas assim, a cidade nessa época tá realmente surpreendendo, tá maravilhosa, a decoração tá linda, surpreendente.
mas o Natal também é época de empreender. E do Recife vem um bom exemplo de como esse período pode impulsionar as vendas. O cardápio personalizado de Natal é a aposta dessa empreendedora para alavancar as vendas neste fim de ano. Barra de panetone, focaccia de gorgonzola com nozes, guirlanda de brownie e quiche de queijo do reino com geleia de damasco. Essas são algumas das delícias feitas por Marielle. A biomédica começou a empreender no Natal de 2019, durante a pandemia. Comecei a empreender no Natal, na pandemia, né? Então eu peguei minhas receitas e adaptei para esse período natalino, né? Minha receita de bolo da vovó. Eu inseri as frutas cristalizadas, que é bem específico dessa época natalina. O brownie eu transformei em guirlanda, né? E pude colocar damasco, nozes, amêndoas. Então eu fui adaptando dessa forma. A rede social é o principal canal de vendas. O capricho na finalização dos produtos é parte da estratégia para captar novos clientes e tem dado resultado. A procura triplicou neste fim de ano. A gente trabalha com toda a divulgação em cima das redes sociais, né? E além de todo o estudo dos ingredientes dos nossos pratos, a gente trabalha com muito amor. Assim como Marielle, diversos empreendedores registraram aumento das vendas online durante a pandemia. Isso se deve principalmente ao crescimento do uso da internet no Brasil, que entre 2018 e 2022 foi de 24%, segundo o Sebrae. Essa mudança no hábito de consumo que veio para ficar representa para o e-commerce ou comércio digital um aumento de 118% no faturamento nos últimos 2 anos. Desde o período da pandemia, que todo mundo ficou ali preso dentro de casa, não tinha como sair, a gente teve um boom nas vendas de comércio eletrônico, né, envolvendo redes sociais, sites, e aí hoje em dia dá para dizer que eles são essenciais. A gente até relembra aquele ditado de que quem não é visto não é lembrado, então é muito necessário que hoje os empreendedores eles tenham essa noção de que eles precisam estar nas redes sociais, eles precisam estar ativos nela e eles precisam estar lá angariando os clientes que hoje em dia acabam preferindo até comprar pelo meio digital do que pelo meio físico. Ainda de acordo com o Sebrae, até 2025, o e-commerce deve crescer mais 18%. As compras realizadas pelo celular representam 53% do faturamento do comércio digital. E em um mercado cada vez mais disputado, algumas dicas podem impulsionar as vendas online. Boas fotos, boas descrições, você interagir com os clientes nas redes sociais, tendo uma boa descrição e deixando muito claro qual o tipo de produto que você vende, tudo que você conseguir fazer. E sempre lembrando, de forma mais personalizada possível, é sempre o ideal. E olha, o centro de São Paulo é conhecido pelos edifícios históricos, mas também, infelizmente, pela insegurança. Pois é, porque é uma região muito bacana de passear, né? Mas o aumento no efetivo de policiais e guardas civis, somado a iniciativas que estão levando cultura e lazer para essa região, estão contribuindo para o retorno da população ao centro da maior cidade do país. Catedral da Sé, um dos cartões postais de São Paulo. A Débora veio de Jundiaí, no interior do estado, e não perdeu a chance de garantir uma foto de recordação. Tem bastante policiamento, eu acredito que, para mim, não vi problema com segurança. A dona Raimunda acabou de chegar do Ceará e visitou a região mais uma vez. Eu já vim também aqui uma vez, na Sé, mas eu estou adorando. O problema é que muita gente não se sente seguro o suficiente para frequentar os prédios históricos e espaços públicos do centro. Tentando mudar esse cenário, tanto a prefeitura quanto o governo do estado têm estudado medidas que tranquilizem a população. Desde o mês de abril, houve redução de 30% dos roubos e furtos de celulares e um aumento de 25% no número de prisões na região em relação ao ano passado. Eu chego aqui 15:06. A praça já tem policial normal, está bem estruturada. Do que era 6 meses antes, está bem mais, a segurança está perfeita. Eventos e iniciativas como a Vila de Natal, montada aqui na Praça da Sé, trazem uma sensação de maior segurança para os moradores e turistas que querem passear pela região central de São Paulo. É difícil isso acontecer aqui no centro, porque a gente está há bastante tempo, aqui a gente está há 14 anos em São Paulo e a gente
não vi uma decoração tão bonita assim. Por conta do evento de Natal, a Guarda Civil Metropolitana também aumentou o efetivo na região entre dezembro e o começo do próximo ano. São mais 31 viaturas, 9 motos e 127 agentes nas ruas. Estou sentindo bastante segurança, estou achando tudo muito caprichado, né? E tô feliz. Eu estou feliz de ver que a cidade que eu conheci, que eu nasci aqui e eu conheci em outros tempos, vai voltar a ser a cidade que a gente tinha tanto prazer em frequentar o centro. Que bacana. E o Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Em Portugal, brasileiros denunciam preconceito na hora de alugar imóveis. Os relatos de xenofobia geraram aumento de reclamações dos imigrantes. Ícaro Ferreira é de Salinas, Minas Gerais. Vive em Lisboa há 4 anos. Hoje, numa casa confortável. Mas ele sabe bem da dificuldade que brasileiros e outros estrangeiros encontram para fechar um contrato de aluguel. Você liga para o contratante e quando ele vê que você é brasileiro, ele coloca muitas burocracias para poder alugar para você. É mais difícil, você tem que pagar 3, 4 calções, mais o valor da primeira renda. E eu sinto que eles dificultam mais e que eles não querem alugar para brasileiros. E eu já tive uma vez que eu pedi para um amigo meu português ligar para o mesmo contratante e para esse amigo meu português ele não pediu mais que um calção. Então ficou muito claro que quando é para um brasileiro, eles dificultam mais. O metro quadrado não é barato, principalmente na capital portuguesa. Mas é a xenofobia o que mais incomoda. O aluguel daqui também é um dos maiores da Europa e acaba sendo muito caro. Mas para o brasileiro, o preço maior que a gente paga é a discriminação. Porque os contratantes têm uma visão muito negativa de nós brasileiros, que nós ouvimos música alta, que não cuidamos muito bem do apartamento e isso cria uma imagem negativa sobre a gente e acaba dificultando. O problema é tão grave que um grupo português de mídia fez uma campanha publicitária sobre a xenofobia, exibindo relatos de discriminação contra estrangeiros de 10 nacionalidades. Percebe o meu sotaque? Eu ligo, olha, sobre um anúncio do T1, falaram que estava arrendado. Pedi para outra amiga ligar, afinal deram todos os detalhes e marcaram visita e tudo. Nas redes sociais, existem anúncios de imóveis que avisam que são apenas para portugueses. Os brasileiros que vivem aqui em Portugal podem denunciar casos de xenofobia para um órgão do próprio governo português, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que apesar de receber as queixas, não informa oficialmente o número de reclamações feitas pelos estrangeiros. Mesmo sem a divulgação de estatísticas, não faltam relatos e alertas para quem pensa em morar em Portugal. Não é mil maravilhas, a gente enfrenta sim problemas como estes, outros tipos de problemas que travam um pouco a nossa vida aqui. Então é importante que você saiba disso para quando você se mudar para cá ou você que está chegando aqui agora, saiba lidar com situações como esta. Uma facção criminosa assumiu o controle do tráfico de drogas em um dos mais famosos balneários do país, Porto de Galinhas, no sul de Pernambuco. Os criminosos chegam a faturar 10 milhões de reais por ano. Porto de Galinhas atrai turistas do mundo inteiro e ocupa a lista das praias mais visitadas do Brasil. Uma média de 670 mil turistas por ano, segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco. O balneário da cidade de Pojuca fica a 60 quilômetros do Recife. Mas, recentemente, a praia virou cenário de episódios violentos, alguns com repercussão nacional, como a morte da menina Heloísa Gabriele, de 6 anos, vítima de bala perdida enquanto brincava na frente da casa da avó. A ação foi resultado de uma perseguição do BOPE a integrantes de uma organização criminosa. A morte da garota motivou protestos e o fechamento de comércios por dias. A insegurança tomou conta de Porto de Galinhas desde que facções criminosas ampliaram a presença na região no ano passado. Os números movimentados pelas quadrilhas
são altos. Na última operação realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, foi preso um grupo que movimentava por ano 10 milhões de reais, onde 200 mil foram usados somente para compra de armas. A gente percebe que esse grupo criminoso que antes estava aqui atuando somente em Porto de Galinhas, que vem crescendo nos últimos anos e estendeu o seu domínio para diversos municípios do estado, em especial aqui da Mata Sul de Pernambuco. O crime organizado em Porto é liderado pela facção Trem-Bala, que atua principalmente no tráfico de drogas e no comércio ilegal de armas. Recentemente, o bando tentou ingressar na política, com o apadrinhamento de candidatos. O grupo tem ligações com facções do Sudeste, como o PCC, e principalmente o Comando Vermelho. Segundo o delegado, os criminosos daqui ameaçam moradores e comerciantes, o que acaba dificultando o trabalho da polícia na região. E com essas operações a gente percebeu que eles atuam aqui tanto no tráfico de drogas, como também aqui cobrando, fazendo algumas exigências para algumas pessoas que trabalham em diversas atividades aqui em Porto de Galinhas. O Rede TV News volta já já. O Congresso Nacional promulgou hoje a reforma tributária. Esse texto levou mais de 30 anos de debates e de impasses até ficar pronto. A cerimônia de hoje consagra um dos raros momentos de consenso na política brasileira que permitiu a aprovação da reforma. São esses momentos que nos levam adiante, mesmo que a passos curtos. Mas na sessão de hoje também houve xingamentos e agressão física entre parlamentares. Reflexo de uma polarização inútil, irracional e muitas vezes ridícula que lideranças políticas insistem em alimentar no país. Nós vamos ao vivo a Brasília, onde a repórter Maria Ferreira tem todas as informações para a gente. Boa noite, Maria. Boa noite, Mauro, Gabi, boa noite a todos. Olha, hoje o plenário da Câmara dos Deputados estava bem lotado, né? E como você disse, foi palco ali de bastante confusão, pequenos focos de confusão. Estava cheio de deputados, senadores, tanto da base quanto da oposição ao governo. E aí, desde o início da cerimônia de promulgação da reforma tributária, tiveram ali pequenos focos de confusão. E aí até chegou um momento em que um dos deputados bateu no rosto do outro. Mas aí, passada essa euforia, o presidente Lula, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e os relatores da reforma, tanto na Câmara quanto no Senado, o deputado Aguinaldo Ribeiro e o senador Eduardo Braga, usaram a tribuna para falar daquele momento, né? Esse momento de promulgação da reforma tributária. O ministro da Fazenda também estava à mesa, outros ministros também acompanhavam ali no plenário. E ele disse que essa reforma aprovada e promulgada hoje é perfeita porque ela conseguiu ouvir a todos. Vamos ouvir ele. Ela é perfeita porque ela foi feita sob a democracia. Ela é perfeita porque todo mundo foi ouvido, todo mundo participou. E ela é perfeita também porque ela contém no seu próprio texto a cláusula da sua periódica revisão. Olha, a aprovação da reforma tributária é considerada um ponto muito positivo, né, por vários setores da sociedade. Inclusive, ainda há alguns pontos, ela é muito comemorada, mas ainda existem muitos pontos para que ela consiga ser implementada de fato. É um processo ainda longo. Vamos acompanhar. A reforma tributária substitui 5 impostos e cria o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e incide de forma não cumulativa. A alíquota geral vai ser definida por lei complementar. Já o imposto seletivo, chamado também de Imposto do Pecado, de competência federal, é uma sobretaxa que vai incidir na produção, comercialização ou importação de bens ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como os cigarros e bebidas alcoólicas. A cesta básica nacional de alimentos será isenta de impostos. Os produtos isentos ainda serão definidos por lei complementar, mas a definição será de acordo com a cultura alimentar de cada região.
A população mais pobre também vai ter direito a cashback, uma devolução de impostos. A forma como essa devolução vai acontecer ainda depende de regulamentação. Alguns setores terão regimes diferenciados e, por isso, devem pagar uma alíquota menor. Entre eles, a saúde, educação, transporte coletivo, alimentos, insumos agropecuários e agrícolas, bens e serviços da segurança e soberania nacional, segurança da informação e área cibernética. A transição para unificar os tributos começa em 2026 e vai durar 7 anos. Só a partir de 2033, os impostos atuais vão ser totalmente extintos. E olha, apesar das pequenas confusões, hoje foi um dia muito comemorado por todos os parlamentares, ministros que estavam na sessão do Congresso que promulgou a reforma tributária. Essa reforma também foi considerada uma vitória tanto para outros líderes políticos, mas também para o governo federal. O presidente Lula comemorou durante a sessão. Vamos ouvir ele. Certamente ela não vai resolver todos os problemas, mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. E é esse Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer goste ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. O Ministério do Planejamento e Orçamento vai abrir crédito extraordinário para quitar 93 bilhões de reais em precatórios. O texto foi enviado à Casa Civil para assinatura do presidente Lula. No início de dezembro, o governo recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal para quitar os débitos não pagos sem descumprir o teto de gastos. E o Senado aprovou a medida provisória da subvenção do ICMS, que pode ampliar a arrecadação do governo em até 35 bilhões de reais, uma vitória do governo. A medida acaba com a renúncia fiscal federal gerada por incentivos dados pelos estados por meio da subvenção do ICMS. Esse incentivo é oferecido para atrair investimentos de empresas. A arrecadação desse tributo, de acordo com o Ministério da Fazenda, vai ajudar a cumprir a meta de zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem. O texto foi enviado para a sanção do presidente Lula. Na última reunião ministerial do ano, o presidente Lula disse que as negociações com o Congresso vão continuar sendo o principal foco do governo. Lula chamou os 38 ministros e os líderes da base para uma prestação de contas deste primeiro ano do governo e também para apresentar os planos para 2024. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, não pôde participar e foi representado pelo secretário executivo da pasta. A reforma tributária, aprovada pelo Congresso, foi o destaque da reunião. Além de agradecer o empenho dos líderes e ministros durante todo o processo de análise da proposta, o presidente reforçou que tudo foi possível porque o governo acertou no formato de negociar com deputados e senadores. É preciso a gente começar enaltecendo o trabalho extraordinário da aprovação das coisas que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional. É importante a gente comemorar o feito extraordinário da aprovação da primeira política de reforma tributária aprovada num regime democrático. Num Congresso Nacional, onde partidariamente todos os partidos são de médios para baixo, não tem nenhum partido com 200 deputados, com 150 deputados, e nós conseguimos isso apenas colocando em prática a arte da negociação. A reforma tributária era discutida há quase 40 anos. Apesar da aprovação, ainda há muitos detalhes que serão discutidos até que a PEC vire lei complementar. Ajustes que o governo terá que fazer em até 180 dias. Por isso, Lula deu o recado. E que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo, perde alguma coisa, ganha outra coisa,
mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo. Os ataques golpistas de 8 de janeiro também foram pauta na reunião ministerial. Lula anunciou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, escolhido para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, fica no governo até o dia 8 de janeiro. Ao falar sobre Dino, Lula ironizou as críticas que o novo ministro do STF vem recebendo da oposição. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo, porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Ali, meu caro Flávio Dino, com a tua competência, só tem uma coisa que você não pode trair: é o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. As viagens internacionais, segundo Lula, vão ter uma pausa em 2024. O presidente quer viajar pelo Brasil. Ao final da reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou a agenda interna de Lula. O presidente quer inaugurar obras pelo país. 2024 é um ano de entregas. Então, é um ano de menos lançamento e mais entrega. Entrega com início de obras, entregas com inaugurações e com monitoramento intensivo daquilo que foi planejado, foi lançado. Imagine morar em apartamentos de 6 ou 7 quartos, coberturas com jardim e até uma ilha, só para você. Tudo isso parece muito distante, mas a procura por imóveis de alto luxo vem aumentando desde a pandemia. A Vista é um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. O triplex fica no Flamengo, na Zona Sul, e tem 3.900 metros quadrados. 7 quartos, elevador privativo, garagem para 12 carros, piscina e até jardim. A maior cobertura do Rio está à venda por 59 milhões de reais. O milionário ainda precisa desembolsar 8 mil reais de condomínio e 150 mil de IPTU. Ela foi construída pela família Guinle no final dos anos 30, a mesma que ergueu o famoso Copacabana Palace. Achou caro? Então olha só esta ilha em Angra dos Reis, queridinha dos ricaços. Ela está à venda por 65 milhões de reais. Mas calma, a casa tem 680 metros quadrados, 5 quartos, fonte de água doce, heliponto e, claro, uma praia todinha para o dono do imóvel. Mas há opções de alto padrão custando bem menos. Esta cobertura duplex tem área gourmet, piscina aquecida e olha só, vista para o Cristo Redentor. Ela está à venda por quase 6 milhões de reais. Será que cabe no orçamento? O imóvel fica no Jardim Botânico, zona sul do Rio. Ele tem 4 suítes, 2 salas, móveis sofisticados e até paisagismo. Tudo em uma área de 234 metros quadrados em um prédio recém-construído. O setor não viu crise na pandemia. A procura só vem crescendo. O mercado de alto padrão é muito aquecido. A gente teve um aumento bastante forte desde a pandemia. Entre 2020 e 2022, um aumento de 50%. E de 2022 para 2023, a gente estamos na faixa de 20%. Então, a procura é bem alta. Há compradores de dentro e de fora do país. Empresários, banqueiros, executivos, pessoas dispostas a gastar para morar muito bem ou investir. A maioria não tem crise, não, do contrário. Às vezes, para eles, crise dá oportunidade para ganhar ainda mais dinheiro. Então, não tem problema para eles. Os imóveis de alto padrão são definidos principalmente pela localização. O bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, tem o metro quadrado mais caro do país, em torno de 23 mil reais, podendo chegar a 92 se for na orla. Esta vista, talvez, explique o preço de um cantinho de frente para o mar. Será que se pagar no Pix faz desconto? Eu ia perguntar, à vista, né? Será que a gente pode perguntar? Parcela no cartão? Um sonho, né, Mauro?
O Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.